Boa tarde, esta é a nona aula do curso Introdução à Sobrecerteza de Wittgenstein, segundo semestre letivo de 2021 no programa de pós-graduação em Filosofia da URGS. Na aula passada, nós examinamos a distinção importante, ainda insuficientemente apreciada na literatura em Filosofia da Lógica, a distinção traçada pela primeira vez por Crispin Wright, depois articulada por Wright e por Martin Davis, numa série de publicações, distinção entre fechamento dedutivo e transmissão de garantia. A importância de fazer essa distinção é reconhecer que você pode ter violações da transmissão de garantia sem ter violações do fechamento epistêmico. E uma boa parte da literatura sobretudo em epistemologia, de filósofos que rejeitaram o princípio do fechamento, como Fredretsky e Robert Nozick, pode-se argumentar que os exemplos que eles dão de aparentes violações de fechamento são, de fato, violações da transmissão de garantia. A prova de Moore é um paradigma de violação da transmissão de garantia. Por quê? Ela envolve uma petição de princípio, como todos os exemplos de transmissão de garantia. Isso é, o argumento de Moore é válido, é sólido, é uma inferência válida de premissas verdadeiras, mas não é cogente, não serve como uma prova, apesar de ser um argumento válido e sólido. Por quê? Porque qualquer garantia que nós tenhamos para afirmar as premissas de Moore, aqui está uma mão e aqui está outra, já pressupõe a verdade de existe um mundo exterior. Então, você não pode obter, com o argumento de Moore, nenhuma justificativa para acreditar que existe um mundo exterior que você já não tivesse. E por isso o argumento fracassa como uma prova. Daí não se segue que o argumento é um contra-exemplo ao princípio do fechamento. Se eu sei que aqui está uma mão e aqui está outra, e sei que se aqui está uma mão e aqui está outra, então existe um mundo exterior, então eu sei que existe um mundo exterior. Sei, mas não venho a saber graças a esse argumento. Ele simplesmente é imprestável para isso. Tá? Então, isso aqui é o ponto a ter fixo. Nos casos de violação da transmissão, a verdade da conclusão é a pressuposição da premissa ou das premissas. E por isso esses argumentos, ainda que sejam válidos e sólidos, como é o de Moore, um argumento válido com premissas verdadeiras, não serve como uma prova, porque não é um argumento cogente. Agora bem, nós vamos dar uma olhada em algo parecido com a violação da transmissão, mas é outra coisa. E é o seguinte, há casos em que uma pressuposição é uma garantia da dedutibilidade, em que a relação de dedutibilidade, dadas as premissas, segue-se certa conclusão, pressupõe alguma proposição, de tal sorte que as premissas só implicam a conclusão se pelo menos uma certa pressuposição for verdadeira. Nesses casos, a relação de dedutibilidade tem pressuposições empíricas, e aqui está uma chave para entender o papel lógico das proposições de Moore. Essa nós tangenciamos aqui o motivo pelo qual Wittgenstein passa de uma consideração inicial da prova de um mundo exterior de Moore para a consideração da defesa do senso comum. Está em jogo uma propriedade que a lógica dedutiva caracteriza como uma propriedade da relação de dedução, tal como nós a temos na lógica clássica, que é a monotonicidade. E que consiste no seguinte: se eu tenho um conjunto de premissas que implicam uma conclusão, o acréscimo de outras premissas não afeta a validade da inferência. Eis a figura da monotonicidade. Se alfa é consequência lógica de gama, então alfa é consequência lógica do conjunto união gama-delta. Gama união delta. Seja lá delta o que for. Ok? Então, de onde, por exemplo, vamos ver, a validade do seguinte argumento. Todo filósofo é estoico. Sócrates é filósofo. Alexandre nasceu na Macedônia. E os planetas são 7. Logo,
Sócrates é estoico. Esse argumento é válido. Ele tem duas premissas ociosas, que Alexandre nasceu na Macedônia e que os planetas são 7. Mas a incorporação dessas premissas não afeta a validade da inferência. A monotonicidade da inferência dedutiva, tal como a lógica clássica a caracteriza, tem uma contrapartida na sintaxe lógica da implicação. A saber que os condicionais na lógica clássica suportam o chamado reforço do antecedente. Isso é, isso que eu tenho aqui agora, se A implica B, então A e C implica B. Tá? Eu posso acrescentar qualquer coisa ao antecedente de um condicional verdadeiro, ele continuará sendo verdadeiro. Ora, os condicionais subjuntivos não se comportam assim. Eu digo, se esse fósforo fosse riscado, acenderia. Mas eu acrescento um antecedente agora, o fósforo é riscado, eu acrescento o fósforo está molhado. Pronto. Já não vale mais a implicação. Agora, e aí que eu queria chegar, a imensa maioria das inferências que nós realizamos são inferências não monotônicas, são inferências em que não vale esse princípio. Tá? Em que o acréscimo de premissas pode importar na retratação da conclusão. Piu-piu é um pássaro. Eu infiro, logo piu-piu voa. Você acrescenta a informação, piu-piu é um pássaro e piu-piu é um pinguim, e eu retiro a conclusão. Tá? O acréscimo de uma premissa impõe retratar a conclusão. Eu disse, a imensa maioria das inferências que nós fazemos são inferências não monotônicas. São inferências que nós fazemos na suposição de que, dado um certo conjunto de premissas, e em condições normais, segue-se uma certa conclusão. Em condições normais, supondo a verdade de certas proposições, e aí exatamente que Wittgenstein percebe que Moore ouviu cantar o galo e não sabe onde. Moore atinou com um ponto lógico e tomou a descoberta lógica que ele estava fazendo por uma descoberta epistemológica. Tá? Se me dizem que Lia está em Porto Alegre, eu imediatamente concluo Lia não está no Rio de Janeiro. Ora, essa conclusão, Lia não está no Rio de Janeiro, só se segue de Lia está em Porto Alegre, dada uma suposição de fundo de que uma pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tá? Eu poderia rever essa conclusão. Imaginem um dualista cartesiano do século XXI que sustentasse a teoria de que uma só mente pode estar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo. Tá? Essa metafísica cartesiana não permitiria inferir de Lia estar em Porto Alegre que Lia não está no Rio. Ela poderia estar em Porto Alegre e no Rio. Por que que eu me aferro à minha conclusão precedente? Porque eu rejeito essa metafísica cartesiana. Porque eu suponho que uma pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu discuti esse exemplo com um colega que estuda a tradição mística indiana, do hinduísmo, e ele me respondeu, olha, existem pilhas de depoimentos e testemunhos de discípulos e de outras pessoas atestando que Sai Baba, o místico, estava em dois lugares ao mesmo tempo. Tá? Mas isso é uma revisão metafísica profunda, tá? Que precipitaria a modificação de boa parte daquilo que eu suponho ser verdadeiro. A crítica de Quine ao dogma do reducionismo, no clássico dos dogmas do empirismo, traz à baila esse tópico. No momento em que Quine assinala que para saber se uma proposição está confirmada ou não está, tudo depende das suposições adicionais que eu estou fazendo, ele está apontando para esse fato. Tá? Bom, eu quero enfatizar que nós estamos aqui muito longe dos livros-texto padrão de lógica. Tá? Se quase todas as inferências que nós realizamos na vida cotidiana e na ciência
são inferências não monotônicas, são inferências que valem ceteris paribus, mantidas invariantes as demais condições. Isso é assim por quê? Porque nós raciocinamos em condições de informação incompleta. Tá? A gente arrisca uma conclusão, supondo a verdade de certas proposições. O que significa dizer que a dedutibilidade, tal como a caracteriza a lógica elementar, é uma idealização. Isto aqui é uma idealização. Não é assim que nós, de fato, raciocinamos. Tá? E aqui está o interesse das proposições que Moore apresenta como certas, como paradigmas de coisas sabidas. Né? Nós podemos dar uma primeira olhada no que Wittgenstein tem a dizer acerca dessas proposições moorianas. Parágrafo 136 de Sobre a Certeza. Quando Moore diz que ele sabe tal e tal coisa, ele está de fato enumerando uma lista de proposições empíricas que nós afirmamos sem qualquer teste especial. Proposições, isto é, que têm um papel lógico peculiar no sistema das nossas proposições empíricas. Este papel lógico é o de serem pressuposições das inferências não monotônicas que nós realizamos. Prossegue Wittgenstein, 137. Mesmo se o mais confiável dos homens me assegura que ele sabe que as coisas são assim e assado, isso, por si mesmo, não pode me persuadir de que ele sabe. Apenas que ele acredita saber. É por isso que a afirmação de Moore de que ele sabe tal e tal não nos interessa. As proposições, todavia, que Moore apresenta como exemplos de certas verdades sabidas são de fato interessantes. Não porque alguém sabe que são verdadeiras, ou acredita que sabe, mas porque todas têm um papel similar no sistema das nossas investigações, dos nossos juízos empíricos. Nós, por exemplo, não chegamos até elas como um resultado da investigação. Antes são pressuposições. Tá? Há, por exemplo, investigações históricas e investigações sobre a forma e também a idade da Terra. Mas não sobre se a Terra existiu durante os últimos 100 anos. Por certo, muitos de nós têm informação sobre esse período que provém dos nossos pais e dos nossos avós. Mas eles não poderiam estar errados? Absurdo, a gente tem vontade de dizer. Como é que essa gente poderia estar enganada? Mas isso é um argumento? Não é simplesmente a rejeição de uma ideia e talvez a determinação de um conceito? Pois se eu falo de um engano possível aqui, isso muda o papel de engano e de verdade nas nossas vidas. Nós não aprendemos a prática de fazer juízos empíricos aprendendo regras. O que nos é ensinado são juízos e seu nexo, sua vinculação com outros juízos. Uma totalidade de juízos é tornada plausível para nós. E isso, Moore é o primeiro filósofo que parece ter percebido. Aqui eu devo registrar uma ressalva importante. Não só Moore insistiu no papel que certas proposições empíricas tinham. Há pelo menos dois outros autores que anteciparam Moore aqui. Um dos quais Wittgenstein certamente não leu e outro ele certamente leu. O primeiro que ele certamente não leu foi Thomas Reid, um filósofo escocês do senso comum, que no século XVIII, o anti-Hume, nos ensaios sobre as capacidades intelectuais do homem, apresenta ao lado dos primeiros princípios das verdades eternas, os primeiros princípios das verdades contingentes. E esses primeiros princípios são coisas como que a nossa percepção é confiável, que os nossos sentidos não nos enganam, que a nossa memória é confiável, que as palavras de outras pessoas
são usualmente verdadeiras e, portanto, confiáveis e assim por diante. O outro filósofo, esse sim, Moore leu, foi o cardeal John Henry Newman, no seu livro A Grammar of Assent. Newman dá aí exemplos de proposições empíricas que estão subtraídas à dúvida. Elas têm um papel importante na concepção que Newman apresenta do que significa ser um sujeito racional que aceita proposições como verdadeiras, independentemente da existência de uma prova. Wittgenstein leu Newman, ele faz uma alusão a Newman no primeiro parágrafo do livro, Sobre a Certeza. Vamos voltar atrás. Aqui a gente vai para frente e para trás, porque Sobre a Certeza é um material publicado na ordem em que foi escrito, e não naquilo que seria a ordem lógica das razões. E Wittgenstein escreve, lembrem, a proposição inicial era: se você sabe que aqui está uma mão, tudo mais nós te concederemos. E aí ele diz, quando alguém diz que tal e tal proposição não pode ser provada, por certo, isso não significa que ela não pode ser deduzida de outras proposições. Qualquer proposição pode ser deduzida de outras proposições, mas elas podem não ser mais certas do que ela própria. Sobre isso, veja-se uma cômica observação de Henry Newman. Ninguém que eu conheça identificou aqui que cômica observação de Newman ele está se referindo. Mas ele leu Newman. E há pelo menos um comentador contemporâneo de Wittgenstein, Duncan Pritchard, que sustenta que Newman foi uma influência decisiva na composição de Sobre a Certeza. Bom, eu não li até agora. Eu tenho, está na minha lista de livros para ler. Eu não li a Grammar of Assent do Henry Newman. Mas registro isso por uma questão de honestidade intelectual. É possível que não apenas Moore, mas Newman também seja uma fonte do interesse de Wittgenstein por proposições empíricas que nós aceitamos como verdadeiras. Aceitamos como verdadeiras porque elas são pressuposições dos raciocínios que nós realizamos. 151. Eu tenho vontade de dizer, Moore não sabe o que ele afirma saber, mas isso é seguro para ele e também para mim. Considerar isso como absolutamente sólido é parte do nosso método de dúvida e de investigação. É um ponto sobre o qual Wittgenstein insiste bastante, é que aquilo que é certo para Moore é certo para nós também. É um ponto sobre o qual o próprio Moore insiste. Moore diz aquilo que eu sei e todo mundo sabe. 369. Se eu quisesse duvidar se isso é a minha mão, como é que eu poderia evitar duvidar se a palavra mão tem significado? Portanto, isso é algo que parece que eu sei, afinal de contas. Mas, mais corretamente, o fato de que eu uso a palavra mão e todas as outras palavras da minha frase sem hesitação, de fato, o fato de que eu me deteria diante do abismo se eu quisesse sequer tentar duvidar dos significados dessas proposições, mostra que a ausência de dúvida pertence à essência do jogo de linguagem. Que a pergunta, como você sabe, como eu sei, arrasta o jogo de linguagem e tudo mais com ele. Por acaso eu sei que isso é uma mão, no sentido de Moore, significa o mesmo, ou mais ou menos o mesmo, que eu posso fazer enunciados como tem uma dor nessa mão, ou essa mão é mais fraca que essa outra, ou uma vez eu quebrei a mão, e inumeráveis outras. No jogo de linguagem em que uma dúvida sobre a existência dessa mão não emergiria. 372. Apenas em certos casos é possível fazer uma investigação. Isso é realmente uma mão? Ou minha mão? Pois duvido se isso é realmente a minha mão ou uma mão. Não faz sentido sem
alguma determinação mais precisa. Não se pode dizer, a partir dessas palavras, assim como a gente não pode dizer dessas palavras apenas se a minha dúvida, se alguma dúvida é visada, nem que espécie de dúvida. Por que se supõe que é possível ter razões para acreditar alguma coisa se não é possível estar certo? Nós ensinamos para uma criança, isso é sua mão, e não, isso é talvez ou provavelmente a sua mão. É assim que uma criança aprende os inumeráveis jogos de linguagem que lidam com sua mão. Uma investigação ou uma pergunta, se isso é realmente uma mão, nunca lhe ocorre. Nem, por outro lado, ela aprende que sabe que isso é uma mão. Aqui a gente tem que se dar conta de que a total ausência de dúvida, em algum momento, mesmo quando pudéssemos dizer que uma dúvida legítima podia existir, não precisa falsear um jogo de linguagem. Pois também há algo como outra aritmética. Veja-se as observações sobre os fundamentos da matemática. Eu creio que essa admissão deve subjazer a todo o entendimento da lógica. Mais um pouquinho, 448 agora. Eu quero dizer, se a gente não se assombra pelo fato de que as proposições da aritmética, por exemplo, as tábuas da multiplicação, são absolutamente certas, então por que deveríamos nos assombrar de que a proposição isto é minha mão é igualmente certa? (467) Estou sentado com um filósofo no jardim. Ele diz, repetidas vezes, sei que aí está uma árvore, apontando para uma árvore que está diante de nós. Ou a outra pessoa chega e ouve isso. E eu tenho que dizer, esse sujeito não está maluco. Estamos apenas fazendo filosofia. Agora bem, que certas proposições empíricas sejam subtraídas ao jogo da dúvida é, portanto, uma pressuposição para que certas inferências possam ser aceitas. Se uma dessas pressuposições fosse falsa, nós retrataríamos a conclusão. E é por isso que a representação da dedutibilidade que nós temos nos livros de lógica é uma idealização. As nossas inferências cotidianas são inferências padrão, inferências default, inferências não monotônicas, em que uma conclusão se segue das premissas ceteris paribus, mantidas invariantes as demais condições. Agora bem, Wittgenstein tem um outro ponto aqui a enfatizar, é sobre a natureza dessas pressuposições. A saber que elas não são proposições que nós aceitamos sem prova, né? Mas que a atitude de aceitar como verdadeira uma proposição se manifesta no modo como nós agimos. 53. Podíamos, portanto, conceder que Moore estava certo, se ele é interpretado assim. Uma proposição dizendo que há um objeto físico pode ter o mesmo estatuto lógico que uma dizendo que aqui está uma mancha vermelha. Aqui é Russell, né? As proposições sobre dados sensíveis, aqui está uma mancha vermelha, são proposições indubitáveis. E Wittgenstein diz, bom, nós podemos então interpretar Moore como dizendo a proposição aqui está um objeto físico é tão indubitável quanto a proposição aqui está um dado sensível. O que arruína completamente
a filosofia empirista, a filosofia dos dados sensíveis, tal como Moore, nem os dois, Russell em particular, articulou no século XX. 110. O que conta como teste da proposição? Mas esse é um teste adequado? E se é, ele não deveria ser reconhecido como tal na lógica? Como se dar razões não devesse chegar ao fim em algum momento? Uma hora se esgotam as razões, e como diz as investigações filosóficas, e então eu prossigo sem razões. Mas o fim aqui não é uma pressuposição não fundada, é um modo de agir não fundado. (204) Dar razões, todavia, justificar a evidência, chega ao fim. Mas o fim não são certas proposições que nos parecem imediatamente verdadeiras, isso é, não é uma espécie de ver da nossa parte, mas é o nosso agir que está na base do jogo de linguagem. É por isso que em 402 ele vai dizer que as proposições que nós tomamos como certas não servem como fundamentos do mesmo modo que hipóteses que se resultassem falsas são substituídas por outras. E ele cita aí Goethe, né? Aqueles dois versos do Fausto de Goethe, em que se diz e escreve com confiança, no princípio era a ação. 232. Poderíamos duvidar de qualquer um desses fatos, mas não poderíamos duvidar de todos. Não seria mais correto dizer nós não duvidamos, nós não poderíamos duvidar, nós não duvidamos de todos? Que a gente não duvide deles todos é simplesmente o nosso modo de julgar e, portanto, de agir. (337) Não podemos fazer experimentos se não há algumas coisas de que não duvidamos. Mas isso não significa que a gente toma certas pressuposições na confiança. Quando escrevo uma carta e a ponho no correio, eu suponho que ela vai chegar, eu espero isso. Se eu faço um experimento, eu não duvido da existência do aparelho que está diante dos meus olhos. Eu tenho montes de dúvidas, não esta. Se eu faço um cálculo, eu acredito sem qualquer dúvida que os números no papel não estão se trocando por conta própria, e também confio na minha memória o tempo todo e confio nela sem reservas. A certeza aqui é a mesma que eu tenho de nunca ter estado na Lua, que era um exemplo de Moore de uma proposição certa, subtraída à dúvida, e que não é mais para nós. Desde que Neil Armstrong pisou na Lua, um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade, essa proposição mooriana deixou de estar subtraída ao jogo da dúvida. É possível ir à Lua. O Jeff Bezos agora está obcecado com a ideia de passear na Lua. Ele tem dinheiro para isso, seja feliz. Tá? 358. Eu gostaria de considerar essa certeza não como algo semelhante à precipitação ou superficialidade, mas como uma forma de vida. Isso está mal expresso e provavelmente mal pensado também, mas ele prossegue, tratando de esclarecer o que teria mal expresso. Isso significa que eu quero concebê-la, essa certeza, como algo que está para além de ser justificado ou injustificado. Por assim dizer, como algo animal. Algo que pertence à nossa natureza biológica. Que nós aceitemos essas coisas e não duvidemos.
eu sei que isto é meu pé. Eu não poderia aceitar nenhuma experiência como prova do contrário. Isso pode ser uma exclamação, mas o que se segue dela? Pelo menos que eu agirei com uma certeza que não conhece dúvida, de acordo com minha crença. (411) Nosso conhecimento forma um enorme sistema. E apenas dentro desse sistema tem uma porção dele o valor que nós lhe damos. Se eu digo, nós supomos que a Terra existiu por muitos anos no passado, ou algo semelhante, então, por certo, soa estranho que a gente poderia supor uma tal coisa. Mas no sistema inteiro dos nossos jogos de linguagem, isto pertence aos fundamentos. As suposições, a suposição, a gente poderia dizer, forma a base da ação e, portanto, porque é a base da ação, atenção, naturalmente do pensamento. Quem quer que seja capaz de imaginar um caso em que a gente poderia dizer eu sei que isso é minha mão, e tais casos são certamente raros, poderia dizer que essas palavras eram absurdas. Por certo, ele poderia também dizer certamente eu sei. Como é que eu poderia não saber? Mas então ele estaria possivelmente tomando a frase isso é minha mão com uma explicação da palavra, das palavras minha mão. Pois suponhamos que você está conduzindo um cego pela mão. E enquanto você o guia pela mão, você diz isso é minha mão. E se ele agora diz tem certeza? Ou você sabe que é? Seria preciso imaginar circunstâncias muito especiais para que isso fizesse sentido. Mas, por outro lado, como é que eu sei que isso é minha mão? Eu, por acaso, sei exatamente o que significa dizer que é minha mão? Quando eu digo como eu sei, eu não quero dizer que eu tenho a menor dúvida a esse respeito. Mas o que temos aqui é um fundamento de toda a minha ação. Mas isso me parece que está expresso impropriamente pelo uso da expressão eu sei. (475) As crianças não aprendem que livros existem, que poltronas existem, etc, etc. Elas aprendem a apanhar livros, a sentar em poltronas, etc, etc. Mais tarde, perguntas sobre a existência de coisas surgirão com certeza. Existe tal coisa como um unicórnio e assim por diante. Mas uma pergunta dessas é possível apenas por causa de seu papel, apenas porque, em princípio, nenhuma pergunta correspondente se apresenta. Pois como é que a gente sabe como se persuadir da existência de unicórnios? Como testar, como decidir se existem unicórnios? Como é que a gente aprendeu o método para determinar se alguma coisa existe ou não? (501) Eu não estou cada vez mais próximo de dizer que, no fim das contas, a lógica não se deixa descrever? Você tem que olhar para a prática da linguagem e aí você a verá. Isso podia estar no Tratados. A lógica da linguagem se mostra no uso da linguagem. Ela não se deixa descrever. Não existe uma ciência da lógica ao lado de outras ciências. 559. Você deve ter presente que o jogo de linguagem é, por assim dizer, algo imprevisível. Eu quero dizer,
Ele não está baseado em razões, ele não é razoável nem não razoável. Ele está aí como a nossa vida. De onde entendemos o apelo que Wittgenstein faz, num livro de filosofia da lógica, a noção de confiança. 509. Eu realmente quero dizer que um jogo de linguagem só é possível se a gente confia em alguma coisa. Eu não disse se a gente pode confiar. Não se trata da confiança legítima ou justificada, se trata do fato bruto da confiança. Se a gente de fato confia. (600) Que espécie de razões eu tenho para confiar nos livros-texto de física experimental? Eu não tenho nenhuma razão para não confiar neles. E eu confio neles. Eu sei como esses livros são produzidos, ou, em todo caso, eu acredito saber. Eu tenho alguma evidência, mas ela não vai muito longe e é de uma espécie muito dispersa. Eu ouvi, vi e li várias coisas. 668. Que consequências práticas tem se eu dou uma informação e acrescento que não posso estar me enganando acerca disso? Eu poderia acrescentar em troca: eu não posso estar errado sobre isso, não mais do que estar enganado sobre se meu nome é Ludwig Wittgenstein. A outra pessoa pode, mesmo assim, duvidar da minha afirmação. Mas se ela confia em mim, ela não apenas aceitará a minha informação, ela também extrará consequências bem definidas da minha convicção sobre como eu vou me comportar. Falamos de pressuposições. Identificamos nessas pressuposições proposições que não são princípios lógicos nem verdades matemáticas, mas que se parecem antes a proposições empíricas. Estritamente falando, são proposições empíricas. Wittgenstein escreve, 96, poder-se imaginar que certas proposições da forma de proposições empíricas fossem enrijecidas, como já havia escrito nas observações sobre os fundamentos da matemática, né? E funcionassem como canais para as proposições empíricas que não foram enrijecidas, mas permanecem fluídas. E que essa relação se alterasse com o tempo, nisso que proposições fluídas enrijecessem e proposições rígidas se tornassem fluídas. E aí ele diz, mas se alguém agora dissesse, portanto a lógica também é uma ciência empírica, estaria errado. No entanto, isto é certo. A mesma proposição pode ser tratada, numa ocasião, como algo a ser testado pela experiência e noutra como uma regra do teste. (308) Conhecimento e certeza pertencem a categorias diferentes. Não são dois estados mentais como conjeturar e estar seguro. Aqui eu estou admitindo que faz sentido eu dizer sei o que a palavra dúvida significa e que essa frase indica que a palavra dúvida tem um papel lógico. O que nos interessa é não estar certo, mas o conhecimento. Isso é, estamos interessados no fato de que acerca de certas proposições empíricas, nenhuma dúvida pode existir, se é que fazer juízos deve ser possível. Ou ainda, estou inclinado a acreditar que nem tudo que tem a forma de uma proposição empírica é uma proposição empírica. E, no parágrafo central do livro todo, 401, já citado anteriormente, eu quero dizer proposições da forma de proposições empíricas
e não apenas proposições da lógica, formam o fundamento de todo operar com pensamentos, com linguagem. Essa observação não é da forma eu sei que, enuncia apenas o que eu sei, e isso não tem interesse lógico. E em 402 ele prossegue nessa observação, a expressão proposições da forma de proposições empíricas é ela própria inteiramente inadequada. Os enunciados em questão são enunciados sobre objetos materiais. E por fim, em 461, suponhamos que eu fosse ao médico e um paciente se aproximasse de mim, mostrasse a sua mão e dissesse: essa coisa que parece uma mão não é apenas uma imitação perfeita, é realmente uma mão. E prosseguisse falando do seu ferimento. Por acaso, eu deveria tomar isso como uma espécie, um caso de informação, ainda que de informação supérflua? Não era mais plausível considerar que isso não fazia sentido? Algo que, no entanto, reconhecidamente tinha a forma de uma informação? Pois eu diria, se essa informação realmente fizesse sentido, como é que ele pode estar certo do que diz? Falta o pano de fundo para isso ser informação. Bom, eu quero propor que a expressão forma de uma proposição empírica seja interpretada assim. Tem a forma de uma proposição empírica qualquer construção verbal, linguística, que possa servir como antecedente anafórico para a variável proposicional, assim estão as coisas. Tá? Nas investigações filosóficas, Wittgenstein explica por que é que no Tractatus ele apresentou a forma geral da proposição como assim estão as coisas. E dá exemplos em que alguém diz alguma coisa e aí, se referindo àquilo que foi dito anteriormente, diz assim estão as coisas. Se Laura dissesse está chovendo a cântaros e Lucas dissesse assim estão as coisas, o que Lucas diz é verdadeiro, somente sei está chovendo a cântaros. Tá? Então tem a forma de uma proposição empírica qualquer coisa que possa ser antecedente da variável proposicional, assim estão as coisas. Qualquer valor dessa variável em suma. Tá? Essa é a chave para entender a noção de forma de uma proposição empírica, tal como Wittgenstein a emprega em Sobre a Certeza. Tá? É claro que isso suscita uma questão sobre as fronteiras entre o lógico e o empírico, que Wittgenstein vai passar a tratar da maneira como ele esboça no parágrafo 319. Mas a gente não teria que dizer, então, que não há uma fronteira clara entre proposições da lógica e proposições empíricas? Resposta: essa falta de clareza é a da fronteira entre regra e proposição empírica. A mesma proposição pode ser tomada como regra. Tá? A mesma proposição da forma de uma proposição empírica. 628, quando eu digo certas proposições devem ser excluídas da dúvida, parece que eu estou querendo pôr essas proposições, por exemplo, que eu me chamo Ludwig Wittgenstein, num livro de lógica. Pois se pertence à descrição de um jogo de linguagem, pertence à lógica. Mas que eu me chamo Ludwig Wittgenstein não pertence a nenhuma dessas descrições. O jogo de linguagem que opera com os nomes das pessoas pode certamente existir, mesmo se eu me engano acerca do meu nome. Mas ele pressupõe que é absurdo dizer que a maioria das pessoas se enganam acerca do seu próprio nome. E nós tocamos aqui o limite do emprego da noção de justificação. Testar não chega ao fim, diz 264. E 265 diz: uma criança podia dizer para outra: eu sei que a Terra tem centenas de anos. Isso significaria: eu aprendi. 166, a dificuldade aqui é perceber o não fundado do nosso crer.
E aqui Wittgenstein introduz a metáfora dos gonzos. Eu não uso a palavra eixo. Um eixo não precisa ser fixo. Um eixo é fixo apenas relativamente àquilo que gira em torno do eixo. O eixo da Terra, por exemplo, faz um movimento que em astronomia se chama precessão dos equinócios, né? E não deixa de ser um eixo, mas os gonzos de uma porta, ali onde se encaixa a dobradiça, tem que permanecer fixos para a porta poder girar. Tá? E então ele escreve: as perguntas que suscitamos e as nossas dúvidas dependem do fato de que algumas proposições são isentas de dúvida. São, por assim dizer, como gonzos em que estas giram. Isto é, pertence à lógica, atenção, à lógica das nossas investigações científicas, que certas coisas de fato não são postas em dúvida. Mas a situação não é por acaso a seguinte: nós simplesmente não podemos investigar tudo e por essa razão estamos forçados a nos contentarmos com a suposição. Se eu quero que a porta gire, os gozos devem estar firmes. E conclui essa sessão: a minha vida consiste em eu estar satisfeito em aceitar muitas coisas. Daí não se segue que essas coisas que eu aceito e que não são postas em dúvida são coisas que eu sei. Contra Moore, Wittgenstein rejeita a ideia de que eu posso saber coisas que não posso provar. Isso é explícito no parágrafo 243. A gente diz eu sei quando a gente está pronto para fornecer razões cogentes. Eu sei vincula-se à possibilidade de demonstrar a verdade. Se alguém sabe alguma coisa, pode vir à tona, supondo que ele está convencido disso. Mas se aquilo que ele acredita é de tal sorte que os fundamentos que ele pode dar não são mais certos que a sua afirmação, então ele não pode dizer que sabe aquilo que ele acredita. E, no entanto, imaginar pessoas que não reconhecessem essas, que não assumissem, não dessem como certas as proposições, é imaginar uma espécie de caso limite. Ele descreve, 494, eu não posso duvidar dessa proposição sem renunciar a todo juízo. Mas que espécie de proposição é essa? É reminiscente do que Frege diz sobre a lei da identidade. Isso aqui é uma alusão à introdução às leis fundamentais da aritmética de Frege, em que Frege imagina se nós encontrássemos criaturas que não observam o princípio de não contradição, que não observam a lei da identidade. Como é que nós podemos persuadi-las a aceitar as leis da lógica que eles rejeitam? E Frege diz, eu simplesmente não poderia entender essas pessoas, e diz, nós aqui estamos diante de uma forma não prevista antes de loucura, diz Frege. E Wittgenstein diz, que espécie de proposição é essa? Não posso duvidar dessa proposição sem renunciar a todo juízo. Certamente não é uma proposição empírica. Não pertence à psicologia. Antes, tem o caráter de uma regra. E essas regras não são menos certas que proposições matemáticas. 651. Eu não posso me enganar quanto a 12 vezes 12, 644. E agora a gente não pode contrastar a certeza matemática com a relativa incerteza das proposições empíricas, porque as proposições da matemática foram obtidas por uma série de ações que não são de modo algum diferentes das ações do resto das nossas vidas, e estão no mesmo grau sujeitas ao esquecimento, à desatenção e à ilusão. 652. Mas eu posso então profetizar que as pessoas nunca renunciarão às proposições aritméticas presentes, nunca dirão que agora
finalmente elas sabem como as coisas são. No entanto, isso justificaria uma dúvida da nossa parte? 653, se a proposição 12 vezes 12 é 144 está isenta de dúvida, então, do mesmo modo, as proposições não matemáticas devem estar também. E o tratado devia ter nos preparado para isso. 321. O que eu estou dizendo, afinal de contas, não é toda proposição empírica pode ser transformada num postulado e aí então se torna uma norma da descrição? Mas eu suspeito mesmo disso. Essa frase é muito geral. A gente quase tem vontade de dizer toda proposição empírica pode teoricamente ser transformada, etc. Mas o que esse teoricamente significa aqui? Bom, eu respondo. Teoricamente significa que a priori, independentemente de qualquer investigação. E é por isso que ele diz, isto parece muito reminiscente do Tratados. E 501, reitero essa proposição crucial, e eu não estou cada vez mais próximo de dizer que, no fim das contas, a lógica não pode ser descrita. Você deve olhar para a prática da linguagem e então você a verá. Esta lógica que não pode ser descrita não é aquela que nos apresentam os livros textos de lógica. Tá? A lógica dos nossos raciocínios cotidianos e científicos funda-se como a porta é firmada pelos seus gonzos em proposições com a forma de proposições empíricas que todavia foram subtraídas ao jogo da dúvida. Moore percebeu isso e esse é o valor da defesa do senso comum. Qualquer que seja o mérito da Grammar of Assent do cardeal Newman, que uma hora dessas eu leio e aí podemos conversar sobre Newman também. Por hoje era isso.